Nessa ação penal 504.6512/94, continuidade do depoimento do senhor Carmine de Serve Neto, continuidade das perguntas da defesa de Luiz Inácio e Marisa Letícia. Perfeito. Doutor Carmine, só para então confirmar, quer dizer, o senhor tem conhecimento de que outras empresas também negociaram com a Bancop a assunção de empreendimentos que até então eram tocados ou conduzidos por aquela cooperativa. Quando eu tive nessa reunião no Bancop, que nós começamos a estudar os projetos, sim, foi mencionado que outras empresas estavam sim estudando. Eu não sei dizer quais projetos, mas diziam que tinha outras empresas também estudando sim os empreendimentos da Bancop. Perfeito. E a assunção dos empreendimentos da Bancop pela OAS Empreendimentos, mais particularmente em relação aos solares, esse processo tramitou exclusivamente dentro da Bancop e OAS Empreendimentos, ou também envolveu o Ministério Público do Estado de São Paulo? Doutor, eu não me lembro aqui especificamente no que diz respeito a esse empreendimento. O que eu me recordo, porque o jurídico checava tudo isso, é que o Ministério Público de São Paulo, ele tinha um termo, alguma coisa assim, um termo de ajustamento de conduta com o Bancop, que ele poderia procurar outras empresas para dar continuidade aos projetos. Eu não me lembro se esse termo fala especificamente de um projeto específico, uma coisa direta. Perfeito. Mas tinha um termo de ajustamento de conduta, sim. Perfeito. Alguma coisa nesse sentido. Quer dizer, independentemente de o senhor não se recordar especificamente sobre os solares, mas o senhor tem conhecimento de que essa transferência de empreendimentos da Bancop para a OAS Empreendimentos, ela tinha o acompanhamento do Ministério Público do Estado de São Paulo. Sim, eu me recordo, inclusive, que o jurídico da OAS Empreendimentos se debruçava nesses casos para ter certeza de que poderia assumir o empreendimento. Perfeito. Quando o senhor mencionou aqui que antes da OAS Empreendimentos assumir os empreendimentos da Bancop, isso passou pela análise, me corrija se eu estiver errado, do jurídico, da engenharia e do financeiro, é isto? Qualquer empreendimento do grupo da OAS Empreendimentos, inclusive os da Bancop, para eles serem assumidos, para eles serem, como é que eu posso dizer, lançados pela nossa empresa, ele tinha que passar pelo crivo da área financeira, tinha que passar pelo crivo da área jurídica, tinha que passar pelo crivo da área de vendas, tinha que passar pelas áreas comerciais e principalmente no caso do Bancop, porque tinham obras inacabadas, a engenharia ela era muito exigida nesses projetos. Tinha uma análise de engenharia rigorosa. Também como ordem de grandeza, o senhor consegue me dar uma estimativa de quantas pessoas então foram envolvidas nesse estudo que deu sustentação à assunção desses empreendimentos pela OAS Empreendimentos? Ordem de grandeza, não preciso de número preciso. Doutor, eu posso dizer ao senhor que muitas pessoas, porque essas áreas que eu acabei de mencionar, ela representa quase a totalidade do grupo, da empresa, aliás. Então, é muita gente. Nós tínhamos boa quantidade de funcionários, chegamos a ter, no total do grupo, em alguns momentos, chegamos a ter 5.000 funcionários. Então, contando com o pessoal de obra. Então, é muita gente, eu não tenho como especificar. Perfeito. Nesse caso dos solares, o senhor mencionou que era público dentro da empresa que a família do ex-presidente Lula tinha uma cota daquele empreendimento originado na Bancop. É isso? Isso, todo mundo sabia que tinha uma cota. Perfeito. O presidente Lula tinha uma cota. Perfeito. O senhor sabe, o senhor teve conhecimento das parcelas que Dona Marisa Letícia, esposa do ex-presidente Lula, pagou em relação a essa cota da Bancop? Não, doutor. O senhor teve conhecimento se
a dona Marisa cobrou a restituição dos investimentos que ela fez em relação a Bancop ou a OAS Empreendimentos? Não, doutor. Como eu disse ao senhor, nós tínhamos áreas, a empresa era departamentalizada, tinham áreas específicas, a área de negócios da empresa era a dona do projeto e eles administravam. Perfeito. O senhor alguma vez recebeu alguma solicitação para destinar uma unidade do condomínio Solares no Guarujá de forma oculta a alguma pessoa? Nunca, nem do Solares, nem de nenhum outro empreendimento da OAS Empreendimentos. Perfeito. Eu vou ler aqui um trecho da denúncia que está na página 127. Em 2009, Léo Pinheiro determinou que Carmine Dessiev Neto, então presidente da OAS Empreendimentos, procurasse João Vacari Neto, presidente da Bancop, para negociar a assunção de determinadas obras da cooperativa pela incorporadora, dentre elas a do Mar Cantábrico. Estando o empreendimento sob a gestão da OAS Empreendimentos, Léo Pinheiro determinou que a cobertura triplex 164A do condomínio Solares fosse destinada de forma oculta ao ex-presidente Lula e Marisa Letícia. Isso é correto? Houve uma determinação para que houvesse a destinação dessa unidade de forma oculta ao ex-presidente Lula ou à dona Marisa? A determinação que o doutor Léo nos deu foi, ele agendou a reunião na Bancop, onde eu estive junto com Fábio, Ana Mini e Luiz de Pet, para passarmos e conhecermos os projetos que a Bancop tinha paralisado. E ali nós começamos a estudar alguns projetos. Em todo o meu período na OAS, eu nunca recebi nenhuma determinação para separar, ou para ocultar, ou para fazer qualquer atitude, gesto ou ação para ocultar empreendimento ou apartamento para quem quer que seja. Nem essa unidade 164A em relação ao ex-presidente Lula e a dona Marisa? Não. Perfeito. O senhor acompanhou alguma visita feita pelo ex-presidente Lula ao edifício, ao condomínio Solares? Doutor, eu saí da OAS em 13 de dezembro de 2013. Até essa data, eu nunca acompanhei nenhuma visita de ninguém ao condomínio Solares. O senhor teve alguma notícia de que, até a data da saída do senhor, o ex-presidente Lula ou algum familiar tenha estado no condomínio Solares ou nas obras do condomínio Solares? Nunca, doutor. Se isso tivesse ocorrido, o senhor teria recebido algum tipo de relato? Doutor, o ex-presidente Lula era um ex-presidente da República, né? Eu acredito que se o ex-presidente da República fosse visitar qualquer projeto da OAS Empreendimentos, dentro do grupo OAS, isso seria uma coisa pública e notória. Então seria normal, habitual, que todos soubessem que ele estaria lá. Mas eu posso lhe dizer que enquanto eu estive na OAS, eu nunca tive ciência nem conhecimento de nenhuma visita do presidente Lula. Nessa linha, se o ex-presidente Lula tivesse ido conhecer uma unidade do edifício Solares para verificar se tinha interesse em comprar, isso também geraria possivelmente o acompanhamento dessa diligência por alguém de nível superior da empresa, correto? Doutor, não é usual visita à obra enquanto você tem um canteiro de obras. Inclusive, não é usual. Não é essa a pergunta. Segurança, inclusive. Não estou dizendo em relação à obra. Eu estou dizendo o seguinte: se um ex-presidente da República tivesse interesse ou cogitasse em adquirir
um apartamento no edifício Solaris. Essa pergunta está muito hipotética, o juiz está indeferindo. Excelência, só vou lembrar a Vossa Excelência que foi deferida uma pergunta do Ministério Público que era a seguinte: quando um potencial cliente, se era comum um potencial cliente ser acompanhado por diretor da companhia numa visita, enfim. Essa não é hipotética. Essa não é hipotética? Não, a sua é. Se um presidente, porventura, for num imóvel, seria... Se um cliente potencial não é hipotética? Não, clientes imaginam que foram no... Não, a pergunta do Ministério Público que Vossa Excelência deferiu é se um cliente... Só permita eu colocar a questão. Vossa Excelência pode deferir. Qual que é a diferença, eu só estou fundamentando... eu gostaria de, pela ordem, eu gostaria de fundamentar... Eu já entendi a pergunta, mas eu gostaria de registrar meus fundamentos, se Vossa Excelência permitir. Posso registrar os fundamentos? Aí Vossa Excelência aprecia. Com toda naturalidade. Eu estou fazendo essa pergunta em contraponto a uma pergunta do Ministério Público que Vossa Excelência deferiu, que era se potenciais clientes da companhia eram acompanhados de diretores na visita ao imóvel. Vossa Excelência permitiu. Essa não é hipotética. Não é hipotética? Não. Bom, então eu acho que há enfim, uma discordância contra conceitos, porque se não tem sujeito aqui, se doutor, eventuais clientes... Eu quero saber se um presidente da República ou ex-presidente da República, ao visitar um apartamento, qual era o comportamento esperado. Tá, está indeferida a pergunta, vamos para a próxima. Até o senhor sair da empresa, OAS Empreendimentos, havia algum contrato com a Talento objetivando alguma obra no empreendimento Solaris? Doutor, eu não, como eu já respondi, eu nunca tratei e nem soube dessa empresa Talento. Até porque enquanto eu estive na OAS Empreendimentos, nós não fizemos nenhum tipo de obra como essa. Eu não conhecia Talento. O senhor, eu não me recordo se o senhor citou no seu depoimento, fez referência ao senhor Ricardo Marques Embaçaí. O senhor fez referência já a ele? Hoje? Não fez. O senhor sabe, ele era contemporâneo ao senhor na OAS Empreendimentos? Sim, Ricardo Embaçaí era gerente financeiro na equipe de Fábio Onamini. Quando o Fábio Orionamini foi para a OAS Investimentos, Ricardo virou o diretor financeiro da OAS Empreendimentos. Perfeito. O senhor chegou a conversar com ele sobre a cota que a família do ex-presidente Lula tinha em relação ao empreendimento originado da Bancopp? Doutor, eu não me recordo disso, não. O que eu posso dizer é que todos na OAS Empreendimentos sabiam que o presidente Lula tinha uma cota, mas isso não fazia parte do nosso dia a dia, ficar conversando sobre quem tem ou quem não tem apartamento. Certo. O senhor nunca conversou com ele a respeito da destinação da propriedade de alguma unidade do Solaris ao ex-presidente Lula ou aos seus familiares? Nós nunca conversamos, não fazia parte do nosso dia a dia. Eu não me recordo de tratar esse tema ou de qualquer outro comprador da OAS Empreendimentos. Perfeito. Só para eu entender, na verdade, então, quer dizer, o que era de senso comum e não era escondido na companhia era que o ex-presidente Lula e sua família tinham uma cota do empreendimento. Exatamente, doutor. Perfeito. O senhor recebeu algum tipo de orientação de quem quer que fosse dentro do grupo OAS para esconder, ocultar qualquer documento ou qualquer elemento relativo ao ex-presidente Lula e aos seus familiares no tocante aos Solaris?
Doutor, eu nunca recebi nenhuma orientação para ocultar e esconder qualquer documento de qualquer comprador, de qualquer projeto dentro da OAS Empreendimentos. Na mesma linha, o senhor recebeu alguma orientação para ocultar qualquer tipo de valor destinado ao ex-presidente Lula ou aos seus familiares? Doutor, eu nunca recebi orientação, nem nunca tomei conhecimento de nada de valor, de nada ao presidente Lula ou a qualquer outra pessoa. Ok, sem mais perguntas, Excelência. Outros defensores sem indagações? Sim, Excelência. Aqui, por gentileza, doutor. Sentar aqui. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem, Agenor Medeiros, o senhor conhece? conheço. Qual era a função dele dentro da empresa? Ele era diretor da empresa, mas ele era da construtora. Ele tinha alguma ingerência na OAS Empreendimentos? Doutor, cortou. O senhor pode repetir, por favor? Ele tinha alguma ingerência, ordem, comando dentro da OAS Empreendimentos? De jeito nenhum. Participava do dia a dia em relação a esses empreendimentos? Nunca. Estou satisfeito, Excelência. Outro defensor tem perguntas? Senhor Carmine, boa tarde. Pela defesa de Roberto Boa. Moreira Ferreira. Boa tarde. Senhor Carmine, só para ficar claro, o senhor foi presidente da OAS Empreendimentos e em qual período? Eu fui diretor superintendente da OAS Empreendimentos de 2006 a 2013, sendo que nos últimos 5 meses eu tive o título de presidente. Dentro da estrutura hierárquica ali, em relação aos cargos da OAS Empreendimentos, o senhor estava ali no topo, é isso? Eu era o chefe, o diretor superintendente da empresa. Tá. Havia alguém acima do senhor na OAS Empreendimentos? Na OAS Empreendimentos, não. Tá. Na época da aquisição, da transferência do empreendimento Solares, a época Mar Cartábrico, para a OAS Empreendimentos, quem estava na linha hierárquica da empresa? O senhor, como diretor superintendente, embaixo do senhor quem E estava? embaixo você tinha como diretor financeiro Fabio Namini, como diretor comercial de São Paulo Luiz de Pet, como diretor de engenharia Manuel Aguiar, como diretor técnico, eu acho que Paulo Gordilho já estava na empresa, Paulo Gordilho, e as outras bases, Orlando Batista em Brasília, Pedro Aragão na Bahia, mas a linha era essa. Tá. Embaixo do o Luiz de Pet ocupava qual função? Diretor comercial de São Paulo. Era o equivalente ao diretor de incorporações, é isso? Isso, exatamente, doutor. Tá. Embaixo do Luiz de Pet, quem que estava? Era o gerente na época de incorporação de São Paulo era o senhor Telmo Tonoli. Tá. Isso lá em 2009, tá certo? Isso. Época de aquisição dos Solares. Pois bem, quem que cuidava ali diretamente dos assuntos Bancoop? Havia uma pessoa... O diretor comercial de São Paulo, Luiz de Pet, e sua equipe. Ele tinha Telmo de gerente e tinha outras pessoas embaixo que eu não me recordo aqui os nomes. Tá. Mas o senhor disse que nessa época, conforme o senhor já disse em depoimento aqui, nessa época Roberto Moreira Ferreira não estava na OAS Empreendimentos. Ele entrou bem depois, nas palavras do senhor.
Tá certo? Exatamente. Eu não me lembro aqui a data que Roberto Moreira entrou, mas em 2009, com certeza, Roberto Moreira não estava na empresa, não. Tá. Perante o Ministério Público Federal, em depoimento já prestado, o senhor afirmou o seguinte, que teria um gerente em São Paulo que tocava, entre aspas, o projeto Bancop. E esse gerente seria o senhor Telmo Tonoli, é isso? Isso. Ele na equipe do Luiz de Pet. Tá certo. E depois esse Telmo Tonoli veio a ser diretor, mais pra frente, é isso? Isso. Mais para frente, Telmo Tonoli virou diretor quando o senhor Luiz de Pet saiu da empresa. E eu não me lembro especificamente a data em que Luiz de Pet saiu e que Telmo Tonoli entrou como diretor. Em determinado momento, Roberto Moreira, quando entra na empresa, era subordinado ao senhor Telmo Tonoli, é isso? Ainda quando ele era gerente na área de Eu não me lembro, doutor. Eu não me recordo se o Roberto ele entrou na empresa já como gerente ou se ele primeiro entrou como um coordenador e ele teve uma promoção para gerente. Mas ele sempre, enquanto eu estive na empresa, ele era subordinado ao Telmo Tonoli. Tá certo. Isso até dezembro de 2013, portanto, até quando o senhor saiu da empresa, foi isso? Exatamente. Tá. O senhor poderia explicar para a gente como que era a cadeia societária do Grupo OAS? Especificamente, naturalmente eu sei que são várias empresas, mas especificamente em relação à posição da OAS S.A., da OAS Construtora, da OAS Investimentos e da OAS Empreendimentos. No topo da organização, você tem a OAS S.A., que é a holding do grupo, onde ficam os sócios do grupo. César Mata Pires, Dr. César Mata Pires, Dr. Léo Pinheiro, Antônio Carlos Mata Pires e César Mata Pires Filho. Ela subdivide embaixo para a área de engenharia, que é onde ficava a construtora e todos os projetos de engenharia, e para o outro lado ela desce para a OAS Investimentos S.A. Essa OAS Investimentos S.A., embaixo dela, tinha algumas empresas do grupo, entre elas a OAS Empreendimentos. Tá. Então, quer dizer, eu tenho OAS S.A. no topo, embaixo dela, de forma paralela, eu tenho OAS Construtora e OAS Investimentos. Dentro da OAS Investimentos, eu tenho OAS Empreendimentos e diversas outras empresas, é isso? Isso. Tá. E debaixo da OAS Empreendimentos, eu tenho várias empresas também ou é uma empresa só? Vamos lá, doutor. A OAS Empreendimentos, embaixo dela, o senhor tinha a OAS Imóveis, que era o braço de vendas do grupo, e você tinha todas as SPRs dos projetos imobiliários. Não, formalmente, tecnicamente, são empresas. Porém, elas não têm uma estrutura única, elas estão embaixo da OAS Empreendimentos. Todo projeto imobiliário é uma SPR. Tá certo. Quem que era, Sr. Camini, por favor, quem que era, e se é que havia, né, o interlocutor na OAS Empreendimentos dos acionistas do Grupo OAS? Quem era o interlocutor? Sim, a quem... Na verdade, você tinha os 4 acionistas na OAS S.A., a OAS Investimentos era comandada por Antônio Carlos Mata Pires, que era um dos sócios, e ele é que tratava os projetos com a OAS Empreendimentos. A linha era OAS S.A., Antônio Carlos Mata Pires, OAS Empreendimentos. E quem na OAS Empreendimentos fazia essa interlocução? Doutor, a OAS Empreendimentos, assim como qualquer outra empresa do Grupo OAS, os donos eles tinham total liberdade e eles, com muita normalidade, eles conversavam com todos dentro da empresa. Agora,
Obviamente, se existe um diretor superintendente, ele também, o normal era passar o assunto pelo diretor superintendente e para os outros, depois para os outros diretores. Porém, era muito habitual, pelo tipo informal que o próprio grupo era, que o Antônio Carlos tratasse diretamente com qualquer diretor da empresa. Isso não era uma coisa normal da cultura da empresa. Tá certo. Mais alguma questão? Sem mais perguntas, silêncio. Algum defensor tem indagações? No esclarecimento do juízo, senhor Carmini, o senhor mencionou que era sabido que o ex-presidente e sua família tinham uma cota. Essa cota que o senhor menciona estava vinculado especificamente a alguma unidade? Doutor, todos os empreendimentos do Bancop, quando a gente fala uma cota, ele sempre é vinculado a uma unidade. Mas eu não sei dizer ao senhor a que unidade era. Não fazia parte do nosso dia a dia. O senhor também não sabe informar até quando o ex-presidente e sua família efetuaram o pagamento dessa cota? Não sei, doutor. Mas a empresa teria esses registros? Se ele fez algum pagamento direto para a empresa, sim. Esses cotistas do Bancop que tiveram seus empreendimentos transferidos para a OAS, eles continuaram pagando a OAS ou eles já tinham pago tudo que eles tinham, que era necessário a Bancop? Tinha todo tipo de cliente, doutor. Tinham aqueles que já tinham pago a unidade por inteira ao Bancop e quando fazia a transição e ele aprovava, se tinha algum saldo a pagar, ele pagava a OAS Empreendimentos. Tinham aqueles que não tinham pago todo o empreendimento ao Bancop, tinham pago uma parte, e quando fazia a transição para a OAS, eles passariam a pagar essa diferença para a OAS se eles tivessem o interesse de ficar com a unidade. Naqueles casos em que o cotista teria pago todos os valores e já quitado com a Bancop, havia alguma compensação financeira daí à OAS em relação a isso? Pela Bancop? Quando a OAS Empreendimentos, doutor, assumia um empreendimento da Bancop, tinha a possibilidade, sim, de, caso a obra que faltasse ser concluída, o valor da obra a ser concluída fosse muito alto, que mesmo quem tivesse pago tudo para o Bancop, poderia ter algum saldo para pagar. Eu não sei informar quanto o percentual para o senhor. E o senhor sabe me indicar qual foi a situação do condomínio Solares nesse aspecto? Doutor, todos os empreendimentos do Bancop se tinha um saldo com toda a certeza de obra, até porque a obra do condomínio Solares era uma obra que estava inacabada. Então, quando a gente reorça uma obra dessa, sempre tem um saldo a pagar. Então, com certeza, tinha sim as pessoas que tinham pago um determinado valor ao Bancop, deveria pagar um saldo sim ao OAS Empreendimentos. Eu não sei mensurar o senhor o valor percentual. E no caso da cota do ex-presidente, o senhor não sabe se havia um saldo a ser pago? Doutor, eu não sei. Isso sinceramente eu não sei. Tá bom. Era esclarecimento do juízo, então eu declaro encerrado o depoimento do senhor Carmini de Serve Neto.